Descubra o salmo do dia arrepiante que ninguém nunca revelou agora. A noite envolvia a pequena cidade de São Vicente como um manto escuro, pesado e carregado de segredos. As luzes nos postes tremulavam, e o sussurro do vento parecia trazer murmúrios de almas perdidas. A cada esquina, uma sombra se arrastava, e olhares desconfiados espreitavam por trás das janelas embaçadas. No centro da praça, um velho altar resplandecia sob a luz da lua. Ninguém ousava se aproximar. Diziam que aquele altar guardava um salmo poderoso, capaz de desvendar mistérios e revelar verdades sombrias que poderiam mudar o destino de qualquer um. Mas quem ousaria recitá-lo? Maria, uma jovem curiosa e ousada, decidiu que era hora de confrontar o medo. Com o coração apertado, ela se aproximou do altar. A tensão era palpável. O ar estava pesado com um cheiro doce e enjoativo. O que ela não sabia é que algo a observava. Algo que tinha ficado adormecido por gerações. Ela encontrou um livro antigo, coberto de poeira, com páginas amareladas que pareciam gritar por atenção. Ao abrir, uma brisa cortante percorreu suas costas como se alguém tivesse sussurrado seu nome. Maria leu em voz alta o salmo que ali estava. As palavras queimavam sua língua e ecoavam na noite. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma luz intensa iluminou a praça, e a cidade inteira pareceu prender a respiração. O que era essa força? O que aquele salmo realmente liberaria? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A cidade começou a tremer, e Maria sentiu um frio na espinha. Não era só o medo, era uma sensação de que algo antigo, muito antigo, estava despertando. As pessoas começaram a sair de suas casas, com expressões de terror e espanto nos rostos. O altar pulsava, e as paredes da cidade pareciam ressoar com a força das palavras que ainda ecoavam no ar. O que aquela revelação traria? O que mais estava escondido sob a superfície tranquila daquela cidade? Maria olhou ao redor, buscando respostas em rostos conhecidos, mas encontrou apenas confusão e pânico. O que exatamente ela havia desencadeado? Alguma coisa sombria se aproximava, e o verdadeiro poder daquele salmo ainda estava por vir. O que mais a noite poderia esconder? Os murmúrios aumentaram na praça, como se uma onda de desespero varresse o lugar. As pessoas, antes tão acostumadas à rotina monótona da cidade, agora estavam paralisadas, suas expressões misturando medo e curiosidade. Maria sentiu a pressão da multidão em torno dela, um frio intenso descendo de sua cabeça aos pés, como se um espírito ancestral estivesse passando por seu corpo. Maria! O que você fez? Gritou Ana, sua melhor amiga, que se aventurou à frente, com o rosto pálido e olhos arregalados. Você não devia ter lido aquelas palavras. Elas não são para nós. A atmosfera se tornava mais pesada a cada momento, e o altar pulsava com uma energia inquietante. À medida que as vozes ao redor a chamavam, uma figura bruxuleante começou a se formar na luz intensa que emanava do altar. Era uma sombra que se contorcia e brilhava simultaneamente, como se estivesse tentando se moldar em algo mais, e o coração de Maria disparou. Saia daí, Maria! A multidão gritou, a voz de Ana misturando-se ao som de passos apressados. Mas era tarde demais. A jovem não conseguia se afastar. Um magnetismo irresistível a mantinha no lugar, como se o próprio altar estivesse clamando por sua presença, por sua coragem. Desperte o que está adormecido. A sombra sussurrou em meio à confusão. Seu tom era grave, reverberando nas paredes de cada casa ao redor. Apenas você pode encarar a verdade. O que você quer de mim? Maria questionou, a voz tremendo. A luz se intensificou ainda mais, e a figura tomou uma forma mais definida, um rosto que parecia familiar, mas que carregava uma expressão de dor e alucinação. Era como se todos os segredos da cidade estivessem se aglutinando naquela imagem. Libere o poder que você invocou e veja o que o passado reserva para seu futuro. Não há como voltar atrás. Enquanto as palavras abandonavam os lábios da sombra, Maria sentiu um calor entrar em seu corpo, um eco de risos e gritos perdidos no tempo.
Recordações de uma cidade vibrante, cheia de vida e esperança, começavam a se mesclar com visões terríveis de tragédias e erros irremediáveis. As faces da multidão se tornavam borradas, e os sussurros ao seu redor se transformavam em uma sinfonia de lamentos. Havia histórias de amor e guerra, de traições que ecoavam através das gerações. Era um fardo que agora pesava em seus ombros jovens. Faça com que eles vejam, faça com que eles sintam. A sombra ordenou, e, de repente, uma visão iluminou sua mente. Uma imagem de um evento obscuro, algo que havia sido enterrado sob a poeira dos anos. A cidade estava marcada por uma tragédia, por uma escolha que aqueles que se aventuraram na escuridão dariam à vida, e Maria era a chave para desvelar esse mistério. A aura aflita de São Vicente estava prestes a se transformar em uma tempestade. O que essa revelação realmente significava? E se Maria não tivesse força suficiente para lidar com isso? Silêncio absoluto tomou conta, à medida que os habitantes aguardavam ansiosamente e aterrorizados o que viria a seguir. Maria! O grito de Ana cortou a tensão como uma faca. Você não está sozinha. Não deixe que isso a consuma. Mas como poderia Maria ignorar a conexão que agora sentia com aquele passado sombrio? Era uma batalha interna entre querer descobrir a verdade e o medo das consequências. E então, no clímax daquela tensão, a sombra avançou. O que será que aconteceria com Maria e a cidade? Qual a verdade escondida que agora poderia ser revelada? A sombra pairou sobre Maria, e o mundo ao seu redor parecia desvanecer. O chão vibrava sob seus pés, e o eco de cidades antigas ressoava em seu coração. As vozes da multidão eram um ruído distante, sufocado pelo turbilhão de sentimentos que a invadia. Aquela figura ao seu lado era uma sombra, mas também uma promessa de bênçãos e maldições. A expectativa de libertação e o peso do passado se chocavam dentro dela, tornando-se uma tempestade incontrolável. Olhe para além do que vê. A sombra insistiu, com um tom que misturava urgência e sabedoria. Maria não sabia se deveria acreditar, mas algo dentro dela, um ímpeto visceral, a compelia a prosseguir. Se você se recusar, as trevas que dominam nossa história continuarão a consumir o nosso futuro. A respiração da jovem se acelerou. Ela olhou para a multidão, vislumbrou os rostos conhecidos que se revezavam entre temor e esperança. Havia pessoas que já tinham sido suas amigas, suas professoras, até mesmo aqueles que outrora foram seus rivais. Todos ali, diante de um altar de dor e revelação. Mas o que realmente significava esse poder que ela agora tinha nas mãos? Me mostre, Maria murmurou, sua voz mansa quase se perdendo sob a corrente de murmúrios. Assim que as palavras deixaram seus lábios, um brilho ofuscante irradiou do altar, perfurando a escuridão que cercava a sombra. Era como se um portal se abrisse, revelando um panorama do passado que se desenrolava diante dela. Imagens dançavam como fumaça, um fogo distante, uma reunião clandestina sob a lua, sussurros de revolta que ecoavam pelas ruas da cidade em tempos de opressão. Maria viu pessoas unidas em prol de um objetivo, mas também viu a traição que havia se infiltrado entre eles. Suas visões deixavam uma sensação de desespero. O sacrifício não era apenas físico, mas uma escolha entre lealdade e sobrevivência. Escolhas foram feitas, e você é a porta para a verdade. A sombra sussurrou, se aproximando ainda mais de Maria. Cada vida levada, cada amor perdido, tudo isso afetou a essência do que somos. Você precisa libertar esses segredos. O coração de Maria parecia bater na intensidade de um tambor. O pânico e o reconhecimento tropeçavam em sua mente, escorregadios como areia. Se ela não agisse, tudo aquilo que acabou de ver permaneceria esquecido, e a cidade se afundaria em um ciclo sem fim de dor. Mas a que custo? Hão de querer o que você sabe, Maria. A voz de Ana atravessou o turbilhão, implorando. Se você souber, o que irá fazer com isso? A dúvida cercava como uma tempestade iminente. O que aconteceria se a verdade fosse revelada? E, principalmente, como ficariam aqueles que amava? Foi então que a sombra tocou sua mão, e a conexão foi instantânea. Um frio cortante subiu por seu braço, e as imagens começaram a se misturar, formando um elegante e grotesco mosaico de vidas que se entrelaçavam. Maria não podia desistir agora. Você tem o poder de mudar nosso destino, a sombra falou, sua voz um rugido profundo que ecoou nas paredes da praça. Aceite o seu papel, ou condene a todos a repetir os erros do passado. Foi nesse momento crucial que um grito ressoou da multidão, um chamado em direção a Maria. O que ela decidiria? Aquele poder seria utilizado para o bem ou deixaria que a cidade sucumbisse novamente em suas trevas? Enquanto o peso da escolha pairava no ar tenso da praça, um estrondo ressoou, e a terra sob seus pés começou a tremer. Não era um tremor qualquer, era um aviso.
O que havia despertado? E se as forças que ela evocou não estivessem apenas emaranhadas na história, mas vivessem, ainda, entre eles? A sombra abriu os braços, como se estivesse pronta para revelar todo o horror. E, entre a luz e a escuridão, Maria percebeu que sua decisão estava prestes a ser exigida. A tempestade estava prestes a eclodir em São Vicente, e o futuro da cidade dependia dela. A pergunta crucial pairava no ar. Estaria Maria preparada para enfrentar as consequências de sua revelação? Maria sentiu seu coração disparar enquanto a terra tremia sob seus pés. Havia uma força primal emergindo das profundezas. Era como se os espíritos do passado clamassem pela atenção dela, desejando que a verdade, há muito mantida em segredos, fosse finalmente revelada. O brilho do altar ofuscava sua visão, e ela não conseguia distinguir entre realidade e o que estava sendo revelado. As vozes na multidão aumentaram, murmurando em um crescendo de preocupação e curiosidade. O que está acontecendo? Uma mulher gritou, enquanto os rostos se torciam em um misto de medo e fascínio. O tempo parecia passar lentamente, cada segundo se estendia, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Você é o elo entre o que foi e o que será, a sombra reiterou, agora com um tom de urgência. Aceite o seu destino, Maria. A resposta que você procura está mais próxima do que imagina. Ela desviou o olhar da multidão para o altar, onde as imagens ainda se moviam, uma teia de histórias e almas entrelaçadas. E então, uma cena começou a se destacar em meio ao caos. Uma jovem parecida com ela, em meio a um ritual obscuro, gritando pela liberdade enquanto os outros ao seu redor se uniam em um cântico de resistência. Uma tempestade se formava no céu, refletindo o conflito interno da jovem. O que era aquele ritual? E por que ela estava tão intrigada por aquela mulher que parecia uma versão distante de si mesma? Um frio intenso fez com que seu corpo estremecesse. Aquela era uma visão do passado, mas igualmente um eco do futuro se não tomasse a decisão certa. Tudo o que você faz agora reverberará. A sombra anunciou, como se estivesse ponderando cada palavra. O sacrifício de outros já foi feito, agora é sua vez de oferecer a verdade. Maria sentiu uma onda de dor ao pensar na dor que outros suportaram. Se ela decidisse falar, revelaria segredos que poderiam destruir amizades e laços. Mas o peso da ignorância não poderia continuar a existir. A coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele. Essas palavras voltaram à mente dela, como uma luz guia. Ela então decidiu. Eu aceito, sussurrou, quase inaudível, mas já ressoando como um grito de desafio. A sombra sorriu, um brilho intenso de aprovação em seus olhos. Era um momento de catarses, quando a liberdade se aproximava tão perto que parecia palpável. Atrás dela, um novo estrondo cortou o ar. As nuvens se aglomeraram visivelmente mais densas, um sinal de que algo sobrenatural se aproximava. Maria hesitou por um instante, sentindo a energia pulsar através do chão, uma conexão direta com a terra, com sua ancestralidade. Então, o céu explodiu em um clarão e um fio de iluminação atingiu o altar. Todo o ambiente parecia vibrar em resposta ao chamado. Maria fechou os olhos com força, sentindo que mais do que nunca, a verdade precisava ser liberada em sua plenitude. Uma nova visão se apresentou em sua mente. Rostos conhecidos, sorrisos, desespero, e no centro, uma figura traiçoeira, observando e se deliciando com o caos. Um frio maior tomou conta dela. Alguém está manipulando tudo isso. A revelação deve ser feita, mas o que você vai descobrir pode ser mais aterrador do que imagina. As palavras da sombra ecoavam em sua cabeça. Quando Maria abriu os olhos, o pânico tomou conta da multidão. A energia frenética começou a aumentar, e ela percebeu que a sombra que estava ao seu lado havia desaparecido. O momento de revelação se aproximava e aquele não era apenas um evento de libertação, era a porta de uma guerra. Olhem! Alguém gritou, apontando para o céu. Uma sombra imensa cruzou o horizonte, escura e inquietante, como um augúrio de que o que estava por vir mudaria tudo. O medo cresceu no peito dela. O que será que vou fazer agora? O que isso significa para todos nós? Nesse ponto, Maria sabia que a batalha estava se formando não apenas entre as luzes e as trevas, mas dentro dela mesma. E no fundo do seu coração, uma resposta inquietante surgia à espreita. Estava ela realmente pronta para enfrentar a verdade que poderia mudar não só sua vida, mas a de todos em São Vicente? O que quer que fosse, o futuro aguardava, e Maria não poderia hesitar por muito mais tempo. O mundo ao redor de Maria parecia colapsar em um turbilhão de emoções e visões, cada uma mais poderosa que a anterior. Ela piscou, tentando se concentrar em seu ambiente, mas o ataque de luz e sombra só deixava sua mente mais confusa. Sentia-se como se estivesse em um sonho, um pesadelo onde as fronteiras entre o que era real e o que não era se borravam.
As vozes da multidão estavam distantes, um eco abafado de 1 milhão de perguntas, mas a mais premente ressoava dentro dela. E se a verdade se revelasse e eu não estivesse pronta? Um rosnado vindo do céu interrompeu seu fluxo de pensamentos. O que Maria viu a fez paralisar. A sombra que ameaçava engolir a luz tinham formas distorcidas dentro dela, figuras que pareciam se contorcer em tentativas vãs de escapar. Era como se as almas perdidas clamassem por alguma forma de libertação. Maria estremeceu, o poder daquelas manifestações era palpável, e algo dentro dela começou a se agitar, uma fúria ancestral despertando. Maria! A voz de Samuel, seu amigo de infância, atirou de sua reverberante introspecção. Ele estava lutando para atravessar a multidão em pânico, os olhos arregalados, como se ela fosse a única coisa que o mantinha ancorado. Precisamos sair daqui. Mas a urgência nas palavras dele não ressoou com o que ela sentia. Havia algo maior acontecendo, um propósito indiscutível na energia rodeando o altar que aprendeu no lugar. Samuel, eu não posso. Algo vai acontecer. O olhar de Samuel se fixou em seu rosto, um misto de preocupação e incredulidade. Você não pode ficar. Isso não é seguro. As pessoas estão com medo. E se o que está acontecendo aqui for a única chance de sabermos a verdade? Maria respondeu, a voz embargada pela emoção. Tinha certeza de que o que estava prestes a acontecer era algo mais do que pessoal. Poderia ser a chave para a liberdade da comunidade e dos segredos que assombravam suas vidas. Nesse momento, outra explosão luminosidade cortou o céu. A sombra acima começou a se moldar, e um rugido profundo como um trovão se espalhou pela cidade. As luzes do altar começaram a dançar, revelando um velho salmo em letras douradas, levitando e brilhando, chovendo fragmentos de esperança e terror. Maria nunca tinha ouvido aquelas palavras antes, mas entender era urgente. O eco da mensagem vibrou no fundo de seu ser, a verdade liberta, mas ao custo de aqueles que se atrevem a buscá-la. Essas palavras reverberaram em sua mente, como um aviso e uma esperança ao mesmo tempo. Algumas pessoas começaram a se agachar, enquanto outras levantavam os braços em busca de abrigo. A multidão mudou de reações, passando de curiosidade a pânico desenfreado. Os rostos distorcidos pela dúvida, agora eram reflexos de um medo coletivo. O que seria revelado? Era um momento de liberdade ou condenação? Maria decidiu. Levantou a cabeça, encarando a sombra que agora se intensificava. Precisava colocar fim à incerteza, precisava quebrar as correntes que aprisionavam seu povo. A verdade não será silenciada. Gritou, sua voz se elevando, atravessando a confusão. O impacto de suas palavras parecia ecoar no ar pesado, como um tiro que rompe o silêncio. Com essa declaração, as nuvens pareciam se abrir, e uma estrutura gigante começou a se erguer do altar, uma escada etérea, uma ligação entre o terreno e o desconhecido. Maria! Samuel gritou novamente, agora com desespero palpável. Não faça isso. Você não sabe o que vem a seguir. Mas o que ela não sabia era que uma escolha estava prestes a ser feita, e o peso dela seria muito maior do que poderia imaginar. O céu escureceu ainda mais. E, de repente, as silhuetas das pessoas ao seu redor desapareceram na bruma, enquanto a escada chamava. Maria hesitou por um momento, sentindo a pressão do que estava prestes a afrontar. Eu não posso hesitar mais, pensou, o pulso acelerado e as mãos suadas. Mas o que vou encontrar lá em cima? O que quer que fosse, o tempo estava se esgotando e a escolha se tornava uma inevitável necessidade. Uma linha tênue separava a salvação do desastre. E acima da escada, a verdade aguardava. O ar estava pesado, quase vítreo, enquanto Maria encarava a escada que subia em direção ao desconhecido. Cada passo que ela dava em direção ao altar parecia ressoar, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado da verdade. A luz que emanava do salmo brilhava intensamente, desenhando traços dourados em seu rosto, refletindo a mistura de esperança e terror que pulsava em seu coração. Os gritos da multidão ficaram para trás, mas os ecos da incerteza a acompanhavam. Samuel ainda estava lá, a expressão misturando preocupação e um desespero palpável. Maria, por favor, não faça isso. Sua voz soava como um lamento, cada sílaba carregando o peso de um futuro incerto. Mas, com cada passo que Maria dava, sentia sua determinação crescer. As formas sombrias que dançavam no céu pareciam atraí-la, como se a convite a um reencontro com tudo o que ela queria entender. Eu preciso fazer isso, sussurrou para si mesma, agarrando a barra do vestido como se a sustentasse. Ao subir os degraus, o chão sob seus pés ecoava um som diferente, um tamborilar profundo que pulsava como um coração. A presença da sombra ao seu redor parecia se intensificar à medida que ela subia, formando um manto ao seu redor.
Maria sentiu um frio na espinha, medo e excitação se misturando em sua mente. Quando finalmente chegou ao topo da escada, um vento forte bruxuleou ao seu redor, como se a própria natureza estivesse testando sua coragem. A luz do salmo a envolveu, formando um círculo luminoso que a isolou do mundo exterior. Antes que pudesse se dar conta, Maria estava frente a frente com uma figura etérea emergindo da sombra, uma silhueta de beleza e terror. Quem é você? Maria gritou, sua voz tremendo, mas preenchida de determinação. Sou a guardiã do que foi esquecido, do que foi ocultado, respondeu a figura, sua voz uma mistura de melodias e ecos, como if fizessem ecoar nos recessos da alma. Você veio em busca da verdade, mas a verdade tem um preço. Maria sentiu as palavras penetrarem em seu ser. O que isso significava? Eu não tenho medo, gritou, sua fúria queimando por dentro. Estou disposta a pagar qualquer preço. Os olhos da figura brilharam, e a sombra ao redor dela parecia dançar em aprovação. Muitos já vieram antes de você, buscando a liberdade. Mas poucos eram verdadeiramente dignos. As palavras da guardiã ressoaram nos ouvidos de Maria, cada uma um peso. O que a tornava digna? O que ela precisaria sacrificar? Ela lembrou das pessoas que estavam lá embaixo, do medo delas. Afinal, qual era o verdadeiro custo da verdade? Se você deseja conhecer a verdade, deve primeiro confrontar suas próprias sombras, disse a figura, estendendo a mão. A luz começou a pulsar mais rápido, e um espectro de memórias e visões invadiu a mente de Maria. Ela viu rostos ao seu redor, amigos, familiares, aqueles que amava. Mas, então, começaram a surgir lembranças distorcidas, traições, dores, segredos que a marcaram. Cada imagem era um golpe no cerne da sua identidade. A verdade que buscava não seria apenas a liberdade do seu povo, mas também a confrontação com os próprios medos e arrependimentos. Maria caiu de joelhos, a pressão da revelação quase a esmagando. Eu não posso suportar isso, não sei se estou pronta, disse, a voz embargada. O peso da escolha que ela tinha pela frente era maior do que qualquer um poderia suportar. Todos têm a chance, respondeu a guardiã. Você está prestes a decidir se irá continuar ou se voltará para a sombra. Com cada batida do seu coração, Maria sabia que a hora da decisão estava próxima. Era um dilema não apenas entre ficar ou ir, mas um conflito entre aceitar a verdade ou permanecer na ignorância. O que seria liberdade se ela apenas trouxesse mais dor? O vento começou a girar ao seu redor, e a escada atrás dela começou a desaparecer nas nuvens. Maria, sentindo a urgência da situação, levantou os olhos, decidida a enfrentar o que estava prestes a acontecer. Diga-me o que devo fazer, gritou, a voz ecoando no vazio. A guardiã sorriu, revelando um conhecimento profundo e ameaçador. A resposta está dentro de você. Mas lembre-se, a verdade sempre tem suas consequências. Você está disposta a aceitá-las? Com isso, um novo brilho ofuscante surgiu do altar, e Maria sentiu seu corpo ser puxado para a luz intensa. Era hora de descobrir se ela realmente tinha coragem de enfrentar o que a aguardava, e antes que pudesse pensar, o sussurro da sombra envolveu, revelando um caminho que ia muito além do que ela poderia imaginar. O que havia do outro lado faria seu coração parar. E no final da escalada, a resposta poderia não ser o que ela esperava. Maria sentiu o coração pulsar com força enquanto a luz se intensificava ao seu redor. O calor emanava da essência brilhante que a cercava, mas também havia algo frio e cortante na brisa que entrava da escuridão. A figura da guardiã permanecia firme, seus olhos brilhando com uma sabedoria enigmática, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. O que você realmente teme, Maria? A guardiã perguntou, sua voz agora mais suave, como um sussurro que parecia ecoar em um vazio profundo. Maria hesitou. As visões que a inundavam com recordações de sua vida pregaram uma peça em sua mente. O rosto da mãe, risonho e cheio de amor, o olhar distante do pai, marcado pela dureza da vida, e, no fundo, a traição de um amigo que a levará a dúvidas e inseguranças. Aquela confusão se transformou em um nó em sua garganta. O que era verdade e o que era ilusão? Eu temo que a verdade não mude nada, ela respondeu, a voz tremendo. E se soubesse o que está escondido, e mesmo assim não pudesse salvar ninguém? A guardiã inclinou a cabeça, refletindo sobre as palavras dela. Maria sabia que precisava encontrar a força dentro de si, mas o peso do passado era um fardo que ameaçava arrastá-la para trás. É neste momento que você deve lembrar que a verdade pode ser libertadora, replicou a figura, gesticulando para a luz pulsante que dançava como se tivesse vida própria. Mas para isso, você deve escolher. Liberte-se de seus medos.
Encare-os, e você verá que a verdade não é um fardo, mas uma bênção. Num instante, as visões começaram a se intensificar. Lembranças da infância, momentos de alegria e dor intercalados. Maria viu a si mesma gritando em desespero quando soube da morte de seu avô, lembrando do vazio que o levou embora, mas, ao mesmo tempo, contagiante de um amor que nunca se extinguiu. Sentimentos de culpa se entrelaçavam em sua mente, como um emaranhado de espinhos. Eu não sei se sou digna de carregar essa verdade, Maria murmurou, a voz quase um grito. E se o peso for mais do que eu posso suportar? Todo peso se torna leve quando se aceita o que se é, a guardiã declarou, agora com intensidade. Abrace a dor, o sofrimento. Não fuja. A verdade que você precisa é um fardo, mas também é a chave que pode abrir a porta para o futuro de sua cidade. Maria sentiu suas emoções em ebulição. Poderia ela realmente fazer isso? Encarar tudo o que tinha escondido? O sussurro que a envolvia agora se tornava uma canção de poder e determinação, ecoando em sua mente e coração. Com o último suspiro, ela resolveu se deixar levar. Estou pronta. Quero entender. Quero ver. O convite das sombras a deixou apavorada, mas o desejo de quebrar as correntes da ignorância era mais forte. A luz começou a pulsar em um ritmo frenético, enredando sua alma. O altar e a guardiã se tornaram uma extensão dela mesma. As sombras começaram a se dissipar, revelando um espaço imenso e desconhecido à sua frente. Mas, no fundo, havia algo mais. Um aviso gélido que corria pela espinha de Maria. A verdade pode te transformar, mas não sem dor. E, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, uma fissura se abriu no espaço entre as sombras. Uma visão aterradora surgiu, e Maria vislumbrou seres sombrios, a figura de mulheres e crianças, e a cidade ao redor repleta de gritos e angústia. O altar tremia sob seus pés, e a guardiã, agora com uma expressão de urgência, soprou. Você pode ser a luz neste pesadelo, mas isso exigirá de você muito mais do que imagina. Era uma escolha entre enfrentar o desconhecido ou voltar para a escuridão. Maria estava à beira de algo maior, e a resposta esperava, mas as consequências do que ela iria descobrir a deixavam em suspense. O que ela faria naquele instante crucial? Com um pé no abismo da verdade e o outro no mundo que deixava para trás, a decisão se tornava cada vez mais mortal. Maria sentiu a luz vibrar e pulsar ao seu redor, como se estivesse viva. O ambiente parecia girar, desfocando as linhas entre o real e o imaginário. Ela viu sombras dançarem, como se estivessem se contorcendo em dor e desespero. A cidade que conhecia agora parecia um eco distante, sendo devorada por uma escuridão opressora. Sua respiração se acelerou. Você está prestes a desvendar a verdade, Maria, a guardiã disse, sua voz clara, mas carregada de um peso sobrenatural. Mas saiba que cada revelação traz consigo um preço. A força que você precisa está em você, pronta para ser liberada, caso esteja disposta a enfrentar seus demônios. Meus demônios! Maria murmurou, a voz falhando enquanto suas memórias a golpeavam como ondas brutais. Lembrou-se novamente da traição, das promessas quebradas. A dúvida, o medo, tudo aquilo que a cercava ao longo dos anos se tornava um turbilhão dentro dela. Então, em meio à confusão, Maria sentiu algo diferente. Um toque de coragem? Um vislumbre de determinação? Era um sentimento novo, uma faísca que a instigava a avançar. Sussurros começaram a se intensificar ao redor dela. Não eram vozes, mas uma espécie de chamada. A terra clamorosamente vibrava sob seus pés, como se estivesse cheia de histórias à espera de serem contadas. Encare seu pior medo, Maria, a guardiã ordenou, e Maria, hesitante, olhou para a fissura que pulsava adiante. O que estava ali, esperando para ser descoberto? Um fragmento de esperança, talvez? Diante dela, uma imagem fantasmagórica começou a se formar. Era uma visão do passado, o amigo que a traiu, sorrindo como se não houvesse um peso de culpa às suas costas. Eu sabia que você sempre foi fraca, ele zombou, uma risada fria ressoando. A cada palavra, uma facada em seu coração. Você nunca seria mais do que uma sombra. Chega! Maria gritou, a raiva irrompendo como um vulcão em erupção. A luz à sua volta intensificou-se, e as sombras começaram a recuar. Nesse momento, ela percebeu que tinha o poder de confrontar aqueles sentimentos, de dar voz à sua dor. Não sou fraca. Ela se declarou, retendo o olhar firme na sombra. Você não vai mais me controlar. Eu sou a luz, e essa verdade que carrego não será sufocada. A guardiã sorriu, e pela primeira vez, seus olhos brilharam sem tristeza. Sim. Liberte-se, Maria.
Faça ecoar a voz da verdade. E então, a fissura se abriu completamente. O espaço ao redor dela parecia se desmaterializar, revelando um caminho longo e árduo que serpenteava entre figuras escuras que a observavam, atentas e famintas. Ela não sabia onde o caminho iria levar, mas uma coisa ficou clara: a escolha não envolvia apenas a sua vida. Havia outras vidas em jogo. De repente, uma voz familiar penetrou em seu pensamento. Era sua mãe. Filha, não tenha medo. A verdade é um espelho que reflete o que você realmente precisa ver. A imagem da mulher se sobrepôs a tudo, e Maria sentiu seu coração vibrar em resposta. Eu não vou deixar o medo me dominar. Vou lutar. Ela ergueu a cabeça e respirou fundo, sentindo a energia do microcosmo ao seu redor, e com um passo à frente, mergulhou na fissura. Que a aguardava poderia ser a salvação ou a condenação. Mas com cada batida de seu coração, Maria sabia que estava pronta para encarar a tempestade que viria. E apesar da força pulsante que a envolvia, uma questão pairava na mente dela. Até onde ela estaria disposta a ir, e quais segredos ela realmente estava prestes a descobrir. Maria sentiu a terra tremer sob seus pés quando cruzou a fissura. Era como se tivesse sido sugada para um novo mundo. O ar estava carregado de eletricidade, e a luz pulsante agora era saudável e vibrante, contrastando com a escuridão opressora que deixará para trás. Sua frente, um vasto campo se abria, repleto de figuras indistintas que flutuavam entre sombras e luz. No entanto, enquanto as emoções ainda se agitavam dentro dela, Maria percebeu que essas figuras também pareciam superficiais, como se estivessem presas em um ciclo interminável de dor. Não eram apenas espectros do seu passado, mas ecos de suas próprias inseguranças refletidas de volta para ela. Lembre-se, a guardiã sussurrou em seu ouvido, o que você vê aqui é uma extensão de sua própria verdade. Você precisa encarar isso para avançar. Maria hesitou. Reconhecer aquela sombra significava confrontar as verdades mais profundas e dolorosas que havia enterrado. Mas, ao mesmo tempo, sentia que poderia descobrir algo muito mais poderoso lá. Inspirando profundamente, ela caminhou adiante, cada passo desafiando o peso que parecia atar seu coração. Ao aproximar-se da primeira figura, reconheceu a expressão de tristeza que a observava. Era a versão mais jovem de si mesma, perdida e confusa, envolta em insegurança e solidão. Sua antiga eu olhou profundamente suas entranhas, como se pedisse ajuda. Por que você me deixou partir? A jovem Maria perguntou, com lágrimas nos olhos. Por que não me defendeu? Você me abandonou. As palavras foram como chaves que abriram uma porta em sua mente. Eu não sabia. Maria respondeu, sua voz tremendo. Era tão difícil. E você acha que agora é diferente? A jovem replicou, os olhos contando histórias de solidão que nenhuma idade poderia entender. Foi então que Maria percebeu que precisava se perdoar. Aquela versão dela mesma não era apenas uma lembrança, mas uma representação das suas maiores feridas. Desculpe, ela sussurrou, sentindo o nó em seu estômago apertar. Eu deixei o medo me controlar. Mas agora vou ser forte por você. As sombras se agitaram em resposta. Quando as palavras deixaram sua boca, a luz dentro dela resplandeceu, espalhando-se por toda a dimensão. A jovem Maria sorriu, como se a dor estivesse finalmente sendo liberada. Porém, antes que pudesse absorver o momento, outra figura surgiu, trazendo um frio do passado que fez seu coração parar. Era o amigo que a traiu, aquele que tantas cicatrizes trazia em sua lembrança. Ele estava ali, imponente e provocador, sua presença quase palpável. Olha quem decidiu se levantar, ele zombou, enquanto uma risada sinistra escapava de seus lábios. Você realmente acha que pode escapar dos seus erros e confrontar quem você realmente é? Maria sentiu o medo ameaçar invadir seu ser novamente. As lembranças das promessas quebradas começaram a sussurrar, insinuando que ela nunca conseguiria escapar da dor que ele causou. Mas agora, havia uma nova força queimando dentro dela, mais forte do que antes. Eu sou mais forte do que você pensa. Maria gritou, sentindo a energia crescendo com cada palavra que emanava. Não sou mais a menina frágil que você conhecia. A figura dele recuou, mas seus olhos ainda estavam cheios de desprezo. E se eu disser que existem segredos maiores que você nunca imaginou? Segredos que podem abalar tudo o que acredita? Maria parou, a tensão da revelação a envolvia. O que você quer dizer com isso? Somente a verdade revelada pode te libertar ou te destruir, ele respondeu com um sorriso malicioso, antes de desaparecer em meio à escuridão avassaladora. Maria ficou paralisada. E agora, com a pergunta ecoando em sua mente, só um pensamento a acompanhou. Quais segredos estavam à sua espera naquele lugar sombrio? O que mais a verdade guardava para ela?
Diante disso, um novo dilema nasceu. Estaria realmente pronta para lidar com tudo o que poderia descobrir? A luz pulsante que cercava Maria cresceu, refletindo a tempestade de emoções que agora agitava seu coração. Ela estava sozinha, mas sua determinação ardia como nunca antes. As sombras dançavam em volta dela, ataques de memórias que a forçavam a confrontar o que havia buscando evitar. E, acima de tudo, a pergunta permanecia inquieta. Quais segredos a aguardavam? Com um suspiro profundo, Maria decidiu que não iria recuar. A verdade não vai me destruir. Ela me libertará. Bradava, sua voz ecoando em cada canto daquele espaço etéreo. A intensidade de sua declaração fez com que as sombras hesitassem por um instante, como se reconhecessem sua coragem. A guardiã apareceu ao seu lado, um brilho suave em seu olhar. Você tem um poder dentro de você, Maria. Não apenas para desvendar a verdade, mas para curar. Lembre-se disso. Nesse momento, a escuridão à sua frente se iluminou, revelando uma figura familiar, mas diferente. Era sua avó, em um momento de ternura, sorrindo e envolvendo Maria em um abraço caloroso. Querida, você sempre foi forte. A força da nossa família corre em suas veias. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria. Avó, eu tenho tanto medo. E se eu desapontá-las? Desapontar? Você se esqueceu de que todos nós erramos? A avó sussurrou, a voz suave como um bálsamo. A verdade não se trata de não errar, mas de aprender e crescer. Encare seus erros. Quando você se perdoa, a liberdade se torna possível. Essas palavras entraram fundo em seu ser, aquecendo a parte mais vulnerável dela. O que Maria não percebia é que, ao confrontar suas sombras, ela não apenas honrava sua história, mas também construía um caminho para um futuro onde os erros poderiam ser destinos de aprendizado. A figura da avó desapareceu e uma nova sombra surgiu, mais ameaçadora. Era a traição que Maria conhecia tão bem. O amigo que a havia decepcionado estava ali, cercado por murmúrios distorcidos. Você acha que pode sair ilesa? Os segredos que carrega estão prestes a te afundar. Você não tem mais poder sobre mim. Maria exclamou, lembrando do que sua avó tinha dito, sentindo que a sabedoria de sua linhagem a sustentava. Você não pode decidir meu valor ou meu futuro. A sombra dele ficou agitada, recuando ao reconhecer que Maria havia se tornado coisa que ele não podia manipular. O medo dela diminuía, e em contrapartida, a confiança florescia. Então, a escuridão começou a se dissipar, revelando uma abertura iluminada à frente de Maria, uma passagem que pulsava com energia. O que quer que estivesse adiante, ela entendia agora que era a chave para se libertar não apenas das correntes que a amarravam, mas também das sombras que tinham moldado sua vida por tanto tempo. Ela avançou, sentindo a luz penetrar suas entranhas, enquanto um calor familiar a envolvia. A última vez que se sentiu assim, ela tinha a sensação de estar em casa, segurando a mão de sua mãe, em um momento de criança. Vou confrontar a verdade, declarou Maria com a voz cheia de propósito. E, não importa o que descubra, não serei controlada pelo medo. Chega de me esconder. Ao cruzar a abertura, uma luz radiante a envolveu completamente. As vozes da sua cidade começaram a ecoar em sua mente o amor, a dor, e todos os sussurros das vidas que foram impactadas pelas suas escolhas. As memórias estavam ali, e ela sabia que tinha o poder de decifrar cada uma delas. Quando a luz finalmente se acalmou, Maria encontrou-se novamente na Praça de São Vicente, com a multidão ainda parada, como se estivesse em uma pausa coletiva no tempo. Seus olhos encontraram Ana, Samuel e muitos outros. Naquele momento, Maria percebeu que já não poderia voltar ao passado feito de fornalhas e ilusões. Eu vi a verdade, falou Maria, sua voz ressoando em eco pelos populares ao seu redor. Vi nossa história, e também vi nosso futuro. Não podemos permitir que os medos nos guiem mais. Vamos nos libertar das sombras que nos prenderam. A resposta da multidão foi instantânea. Um suspiro coletivo seguiu-se do espanto ao alívio. Olhares que antes tremiam de medo agora se fixaram nela, acesos por um fogo de determinação compartilhada. E assim, em meio ao tremor da cidade, sob a luz do altar, a verdade se estabeleceu. Maria havia enfrentado suas próprias sombras, e ao fazer isso, libertou não apenas a si mesma, mas toda a comunidade. As histórias de medo e dor foram trocadas por narrativas de força e resiliência. Uma nova era estava para começar em São Vicente, e a coragem de Maria seria um símbolo da transformação. A cidade estava livre. O manto de segredos agora desvanecido. Mas, para que cada um ali pudesse compreender a magnitude de seu ato, Maria sabia que uma nova jornada começava inicialmente de cura e perdão.
E enquanto tomava a mão de Ana e Samuel, o peso de sua verdade se transformou em luz, iluminando o que ainda estava por vir. Este era o começo não apenas de uma nova vida, mas de uma nova história, e Maria estava pronta para escrevê-la. E você, o que está esperando para também escrever sua própria história de coragem e transformação? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que traremos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo como este. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.